Agora falando sério, o que foi que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre o ministro da Saúde, o Pazuello? Diz que é um desastre a gestão do Pazuello. O Rodrigo Maia deu uma entrevista coletiva ontem criticando bastante a atuação do Pazuello, dizendo que naquilo que era tido como ponto forte dele, que era o ponto ali da logística, ele foi muito mal sucedido e que ele vai deixar uma péssima imagem para o Exército Brasileiro. Vamos ver o vídeo do Rodrigo Maia falando sobre isso. Nosso maior problema hoje em relação à questão de um militar é a questão do ministro da Saúde, que vai muito mal. Eu acho que ele se perdeu na gestão do Ministério. Em relação à questão da logística, que diziam que era o forte dele até agora, não apresentou nada organizado para vacina, para nada, né? E acho que ele pode, sem dúvida nenhuma, além de prejudicar muito a imagem do Exército Brasileiro, ele pode comprometer muito, né, com essa falta de organização, com essa incompetência, tanto a solução para a vacina, como a solução para esse aumento no número de infectados, de mortes, que precisaria de uma articulação melhor, de melhor qualidade entre o governo federal, estados e municípios. Tá aí então, Paulo, as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que está aí nos seus últimos dias, né? À frente da presidência e já fazendo essa articulação também para o seu sucessor. Perfeito. Joel Pinheiro da Fonseca, por que você concorda com o Rodrigo Maia? Será que eu concordo com o Rodrigo Maia? Eu tenho certeza. Vejamos, gente. Concordo mesmo. O Rodrigo Maia falou a verdade aí. Veja. Concordo mesmo. O Pazuello chegou, quando ele chegou ao Ministério, teve aquelas críticas, né, por não ser médico. Críticas que eu concordo, um pouco injustas até. Quem disse que o ministro da Saúde necessariamente precisa ser um médico, né? O José Serra, salvo engano, não é médico e foi um ministro da Saúde aí com conquistas e tudo. Então, não necessariamente precisaria ser um médico. Mas os defensores diziam, mas ele é alguém com um conhecimento logístico, assim, é um cara da operação, da execução ali do Exército, um quadro de excelência. O que a gente tem desde que ele chegou? Bom, foi o período que as mortes dispararam, mas isso não necessariamente é culpa só dele, isso também é culpa de toda uma estratégia do governo, uma dinâmica própria da epidemia também, uma estratégia que já estava em vigor antes dele chegar. Ele se mostrou um ministro muito submisso ao presidente. Lembre-se que os outros 2 ministros anteriores saíram porque não quiseram chancelar a tal da cloroquina. O Pazuello não, o Pazuello foi o ministro, inclusive, da cloroquina. E o que aconteceu do ponto de vista da logística, durante aí a gestão Pazuello? A gente viu um tempo atrás 6,8 milhões de testes de Covid envelhecendo, estocados, chegando perto do prazo de validade em estoque, em galpão. Ou seja, uma das peças fundamentais para a gente combater o vírus estavam ali chegando na validade, não estavam sendo utilizados, não estavam sendo distribuídos. Por outro lado, a cloroquina, essa sim, sendo distribuídas para todo lado. Tinha prefeito dizendo, olha, a gente quer equipamentos, o governo manda cloroquina. Agora a gente tem o Ministério da Saúde, aí na semana passada, falando em gastar 250 milhões de reais para distribuir a cloroquina que ainda temos. Temos um estoque de cloroquina aí que não acaba mais. Lembrando que até o Trump, que chegou a apostar na cloroquina lá atrás, ele depois desistiu disso e desovou o estoque dele aqui para o Brasil, mandou para o Brasil, a gente pagou para receber aqui, ele vai pagar para distribuir toda a cloroquina que não queria. Então, na cloroquina, a gente pagando centenas de milhões de reais para distribuir, testes, esses sim importantes, apodrecendo, estocados aí sem utilização, e agora, finalmente, na vacina, o governo federal também atrasadíssimo com todos os contratos que precisa ter, seja de acertos de compra, claro, compra condicional, né, desde que seja no fim certificado, mas desde acertos de compra com diversas vacinas possíveis, até a compra dos insumos também, que ele deixou para a última hora, atrasadíssimo, hein? É seringa, é luva, é algodão, tudo isso atrasado. Então, dizer que o Pazuello é um as da logística aí, sinto muito. Ok. Adriles, por que para você essa fala do Maia representa um certo ressentimento, desespero, hein? Não é certo, é absoluto. O Maia é uma figura política, enfim, patética, né? Ele até ontem estava tentando uma aproximação com o governo, uma aproximação com o Paulo Guedes, e de repente, isso é que é triste, quando vê a sua sanha golpista de se colocar no quase 3º mandato como presidente da Câmara, vira esse personagem antagônico, esse ombudsman violento e agressivo
contra o governo, né? Parece que agora ele quer se colocar contra a presença da candidatura do Arthur Lira, que inclusive atrai, por motivos escusos e errados, a meu ver, boa parte da esquerda do Legislativo. Talvez ele, vendo que ele está perdendo espaço, inclusive na oposição ao Bolsonaro, ele se coloca de forma mesquinha contra o governo para tentar atrair essa parte da esquerda, como se fosse ele a figura, a antítese personificada do Bolsonaro. Se você vê exatamente, a despeito da ajuda do Joel Pinheiro, que vai em alguns pontos que realmente são frágeis na estrutura do governo e do Ministério da Saúde, o depoimento do Rodrigo Maia é eivado de nada. Não tem nenhuma substância. Ele simplesmente faz críticas genéricas e adjetivadoras. O que poderia ter sido feito, então? A responsabilidade era direta do governo? Todo mundo sabe, pela milionésima vez, que a responsabilidade mais direta na relação do combate ao coronavírus foi dos governadores que apostaram em isolacionismo, mais uma vez, não efetivo, sem comprovação científica e que só piorou a vida econômica do governo. O governo fez o que poderia ter sido feito. Ele deu dinheiro às pessoas em situação econômica mais desvalida. O que é a gestão, a logística do ministro Pazuello? A gente vai ver agora. A gente viu na distribuição de equipamentos, de seringas, de respiradores, de equipamento de hospitais, de senzalas, de quilombolas, de comunidades indígenas. Tudo isso o governo fez. Ele equipou hospitais, equipou comunidades mais carentes. Agora a gente vai ver a logística da vacinação. Quando, Joel, houver uma vacina devidamente aprovada com sua segurança e eficácia pela Anvisa. E nesse momento ele vai sim exercer a sua logística. Logística que não é só dele, logística do SUS em parceria com hospitais públicos e privados, de décadas de uma campanha, de uma estrutura forte de imunização que é invejada pelo mundo todo. Ou seja, o depoimento do Maia é mais um de uma pessoa ressentida, Perfeito. Invejosa, canhestra, que vai voltar ao limbo político que acho que nunca deveria ter sido saído. Ô Zé, deixa eu te pedir um favor, traz um panorama aí geral pra gente, como é que tá a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados? O Maia tá se articulando como aí para a sucessão dele, Zé? Pois é, olha, veja bem essa fala do presidente da Câmara, que o mosquitinho ali não, picou o rosto dele na hora. Mas só é o seguinte, aquilo ali era um café da manhã de confraternização, para ter uma ideia, dos repórteres que cobrem o dia a dia da Câmara dos Deputados, e ele decidiu, como todos os anos, né, receber os repórteres para uma conversa amena, de confraternização, e ele está ali afiado. A história dele é a seguinte, é a disputa, né, pela mesma base eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, é o Rio de Janeiro. Ele tentou, fui testemunha disso, tentou fazer uma aproximação, mas não há aproximação possível do Rodrigo Maia com o presidente Jair Bolsonaro, família do presidente e aliados do presidente. Foi o tempo inteiro de desgaste, de disputas, e não há mais tempo, e agora o presidente da Câmara decidiu abrir o jogo e rasgar o verbo mesmo e criticar o governo, e o presidente Jair Bolsonaro é a aposta dos maias no Rio de Janeiro. Ele não pôde ser reeleito e decidiu ser o grande cara ali, o grande eleitor, para eleger o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E aí chegou o líder do Centrão, Arthur Lira, chegou arrebentando com uma força muito grande, conseguiu o apoio do presidente Jair Bolsonaro, dos bolsonaristas, e o último grande apoio foi da bancada ali da Universal. São 30 deputados do Republicanos, e que o Marcos Pereira, que é atual vice-presidente da Câmara, né, poderia apoiar o grupo do Rodrigo Maia e foi para Arthur Lira. A grande disputa do momento é da oposição, cerca ali de 130 deputados. Se o Arthur Lira conseguir esse apoio, pronto, fecha a maioria na Câmara dos Deputados e deixa o presidente da Câmara sozinho. E ele está tentando ali definir um nome, mas está muito difícil. Agnaldo Ribeiro, que é uma opção, ou Baleia Rossi do MDB, que é outra opção. Por enquanto, o favorito é o Arthur Lira, sim, que é o líder do Centrão e que tem a maioria dos partidos e dos apoios na Câmara dos Deputados. A eleição será em fevereiro, mas a disputa já está aberta e meio caminho andado, viu? Perfeito, Zé. Zé, deixa eu me despedir de você mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Tá acabando 2020, Zé.
Tá acabando. E tá confirmado também. Amanhã será sexta-feira. Agora é oficial. Obrigado. Valeu, Zé. Abração.